Isa, Estão me escutando? estamos, estamos sim, Tá dando pra me ver direitinho? sim. Eu não sei se eu entrei no meu perfil pessoal ou se eu entrei no perfil da Liga, mas eu acho que tá no meu pessoal, né, Luísa Vidal? Eu acredito que sim, porque eu recebi o convite no seu nome. Da Luísa Vidal. Tá ótimo, então, gente. Parece até que a gente combinou de vir de roupa escura hoje, né? Eu já tô com essa roupa, eu vou trabalhar depois. Daqui a pouquinho eu tô trabalhando. Bacana, bacana. Luísa e Gabriel, como a gente estava conversando, é um assunto quente, né? Essa questão de tecnologia, inteligência artificial e voltado para a área da saúde também é uma coisa que as pessoas se perguntam bastante, né? Puxa, como serão os atendimentos no futuro? Como serão as interações no futuro? Então, para a gente começar, eu queria começar ouvindo de você, Luísa, o que você acha dessas discussões que tem havido em torno de inteligência artificial e a área da saúde? Eu acredito assim, que, na verdade, a gente teria que ter um pensamento ao contrário do que as pessoas falam hoje, que seria o medo das máquinas substituírem os humanos, né? E eu acho que, na verdade, é o contrário. Estava vendo até que teve um estudo feito nos Estados Unidos que, com a geração de dados, com a geração de, enfim, análise de exame de imagem ou análise de histórico de paciente, o médico tem o maior paciente consegue fazer uma medicina mais individualizada e uma medicina mais humanizada, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ao contrário do que as pessoas acham. Porque você vai ter, você vai tirar aquela sobrecarga de trabalho de análise de prontuário, de digitar em computador, ou do manual, ou seja, de qualquer forma, você vai estar diminuindo o seu tempo e tendo mais tempo para olhar para o seu paciente de verdade, sabe? Essa é a percepção que eu tenho, uma opinião que eu concordo, eu compartilho da mesma opinião. Ah, interessante, Luísa. Então, o que você enxerga é que uma parte, vamos dizer assim, operacional e repetitiva de análise que os médicos precisam fazer hoje, eles vão poder terceirizar para a inteligência artificial. Exatamente. E a parte mais humanizada da interação com a pessoa seria feita pelos profissionais, pelos médicos. Exatamente. Exatamente. Esse foi a conclusão que esse estudo, por exemplo, teve. Foi um estudo grande, de uma amostragem grande, então a gente tem um resultado que a gente consegue considerar como verdadeiro, né? Interessante, interessante. E a sua perspectiva sobre isso, Gabriel? Bom, basicamente eu acredito que a inteligência artificial ela vem para respaldar aquilo que a gente constrói no pessoal. Então, até tem uma frase, né, do Nicolelis, que é um estudioso muito ativo nessa parte, e ele até diz, a inteligência artificial é impressionante, só que ainda mais impressionante é o homem usando a inteligência artificial. Ou seja, ela sendo guiada, você usar os seus recursos. Então, isso para atendimento dos pacientes, para identificação de diagnóstico, ultimamente, né, com algumas plataformas que você consegue interagir por fala com elas. Então, é um avanço muito grande e traz uma acessibilidade também muito interessante para quem, por exemplo, tem interesse em estudar, em ampliar o seu conhecimento. Hoje em dia, algumas inteligências artificiais elas estão conectadas diretamente com os dados da internet. Então, não existe mais aquela inteligência antiga, que você conecta a um setor de dados específico. Muito pelo contrário, quando você utiliza algumas outras plataformas que estão ligadas à internet, ela tem acesso a todos os dados que existem no Google, por exemplo. Então você não gasta tempo procurando por determinadas informações ou gasta tempo tentando descobrir qual a causa para determinada situação, porque mesmo assim na medicina você nunca vai saber de tudo. Por isso existem especialistas. E a inteligência artificial ela te facilita atravessar essas fronteiras, digamos assim, que são essenciais, principalmente para a área da saúde.
Olha só que interessante, eu estava vendo um aplicativo que estão tentando colocar aí em atividade para médicos que atendem em áreas remotas. Então, por exemplo, um médico que atende num local bem assim subdesenvolvido, que às vezes não tem todo o suporte. Então, eles estavam dando o exemplo seguinte: o paciente foi picado por uma cobra e você não faz ideia de qual foi. Você poderia enviar uma foto e o próprio aplicativo te responderia em relação a qual cobra foi, a qual tratamento poderia ser feito e qual seria o prognóstico daquele paciente. Eu achei, assim, super interessante. E estavam até falando de tentar, inclusive, implementar isso no Brasil e no SUS. Eu achei, assim, genial. Muito bom mesmo. Muito interessante, muito interessante. Tem até aplicativos, a utilização de inteligência artificial de diagnóstico para plantas. Você tira uma foto dela, da planta, por inteligência artificial fala, olha, essa planta precisa de mais fósforo, essa planta precisa de mais água ou menos água, enfim. E interessante, é um use case semelhante a esse que você comentou, Luísa. O que vocês acham, gente, que vai ser o perfil do médico no futuro? Porque quando você olha o surgimento de algumas tecnologias, o perfil da profissão, muitas vezes a profissão não desaparece, mas ela muda o perfil dela. Então, por exemplo, datilografia, né? Há uns anos atrás, não sei se todo mundo lembra, eu peguei bem pouco disso, mas assim, tinha a profissão do cara que ficava escrevendo só na máquina mecânica lá e tal, e depois disso mudou para um profissional, talvez, que é o cara do copy hoje, que é um cara que não só sabe escrever, mas tem uma qualidade na escrita, enfim. O próprio profissional do marketing, né, que antigamente só usava plataformas como rádio, TV, enfim, e depois eles passaram a utilizar o marketing digital, então mudou um pouco o perfil da profissão. Para a área médica, o que vocês acham que vai ser o perfil do profissional bem-sucedido, dado essas tecnologias no futuro? Eu acredito que vai ser um diferencial. Eu estava vendo, inclusive, médicos radiologistas falando sobre isso. Porque a profissão de radiologista ela não vai deixar de existir. Vai continuar tendo médico que vai dar o lado da radiografia, da ressonância, enfim, exame de imagem. Mas aquele que tiver conhecimento da inteligência artificial, ele vai se sobrepor àquele que não tem. Porque, de fato, é isso, né? As coisas vão caminhando, vão mudando, e as novas tecnologias estão aí para auxiliar. Quem tiver domínio dela vai se sobrepor no mercado. Legal. Gabriel, sua opinião sobre isso? Bom, no meu caso, tem até uma parte da filosofia, né? Zygmunt Bauman fala que a sociedade é fluida. E se você não aprende a se encaixar, a aproveitar essa fluidez, você atrasa tanto a sua vida, a sua carreira, o seu progresso. Então, aquilo que vai existindo de novo, digamos, na parte médica, por exemplo, precisa existir adaptação, né? E essa adaptação ela é essencial. Eu até estive conversando com algumas pessoas nesses últimos tempos, porque eu tenho postado algumas coisas nesse sentido, e elas sempre comentam, poxa, mas que interessante essa forma de você estudar, de você se aprimorar. E eu acredito que a medicina ela vai ser exatamente isso. É você descobrir formas alternativas, é você ter acesso a milhares de conteúdos sem precisar ter milhares de livros na sua estante, mas sim muitas informações aqui dentro. E esse processo de aprimoramento, por exemplo, eu até estive conversando com essas pessoas sobre a facilidade de você estudar. Às vezes tem até alguns amigos que eles ficam bastante preocupados com a questão de prova, com a questão de alguns testes, mas o que vai te passar confiança? O que vai tirar o seu desgaste emocional, a sua preocupação, ainda mais na medicina, que você precisa ser perfeito, porque você está lidando com vidas? É justamente a facilidade que você tem, as ferramentas que você utiliza. Então, o mais longe que você vai chegar não está necessariamente na sua inteligência ou na sua capacidade estratégica, as ferramentas. É justamente o modo como você vai progredir. É exatamente esse o meio.
Já não é mais o cara mais inteligente, o cara que tem um QI diferenciado. Não. Hoje em dia você tem acesso a milhares de dados, a muito avanço, que basta você correr atrás, você investir tempo nisso e com certeza esse progresso na sua carreira e também para os pacientes, para os outros indivíduos, ele vai ser muito grande. Acho que é um crescimento coletivo. A partir do momento que você tem crescido nisso, você tem avançado, as outras pessoas vão também da mesma forma, porque é um crescimento mútuo, é um avanço mútuo. Não pode ser só de uma parcela da sociedade, mas tem que ser o conjunto dela. Essa questão do estudo, por exemplo, eu uso bastante inteligência artificial. A gente encontra, assim, por exemplo, literaturas mais antigas, né, de livros bem clássicos. Então, assim, em alguns pontos eu sinto que aquilo ali não é tão codificado para gente. Então, o que eu faço? Se tem uma determinada parte daquele livro, daquela situação que eu não estou entendendo, eu simplesmente pego aquela parte, corto, jogo na inteligência artificial e peço, por favor, me explique isso de forma mais simples. E é impressionante como isso realmente é explicado de forma mais simples e com exemplos. Eu acho, assim, isso incrível. Porque às vezes você está ali quebrando a cabeça, um volume tremendo de coisa para estudar. Por que eu não posso usar isso para poder facilitar a minha vida? E eu uso bastante também de questionário. Eu gosto de fazer questionário em cima do que eu preciso estudar. Tem também inteligência artificial para fazer, por exemplo, flashcard. Enfim, diversas ferramentas em relação à prática de estudo especificamente. Eu acho genial. Muito interessante. Sobre esse perfil do profissional no futuro, né? Tem essa questão, né, que vocês falaram da pessoa se especializar e conhecer essas tecnologias para auxiliar elas, né, na profissão. E no começo, você até comentou também, Luísa, sobre a parte humana que o profissional vai ter que ter, né? Que isso a inteligência não consegue substituir mesmo. Você sente que hoje os profissionais que estão no mercado ou aqueles que estão surgindo já têm dado valor o bastante para desenvolver essa parte humanizada do profissional da área médica? Eu acredito que são duas vertentes. A primeira é o indivíduo que entra para essa área médica, mas que não tem, assim, de fato, vontade de estar ali, porque eu realmente vejo muitas pessoas que entram na medicina para estar cumprindo um papel social, tá? Então, essa pessoa, ela dificilmente vai desenvolver essa parte mais humana, porque ela está ali não com um propósito, ou enfim, uma missão de fato voltada para o paciente. Agora, em relação a pessoas que estão na área da medicina, porque realmente querem estar com o intuito de cuidar das pessoas, né? De fato, lógico, pensando também na parte financeira, etc. Mas o centro dessa pessoa está baseado no indivíduo, no paciente. Eu tenho absoluta certeza que essa ferramenta realmente pode modificar e contribuir demais para o que seria essa prática mais humanitária. Porque, como eu tinha falado, você vai tirar o médico dessa sobrecarga de coisas que são, assim, muito burocráticas, que é preencher papelada, muita coisa, você já chega assim, você tem que escrever isso, você tem que passar, sabe, assim, é um volume muito grande. Então, acho que isso tiraria essa sobrecarga, sim, e a parte mais humanitária mesmo, ela vai se sobrepor, porque você vai ter tempo para olhar para o seu paciente. A gente sabe que, principalmente serviço público, o médico tem apenas 15 minutos para conversar com o seu paciente. Ele tem que conversar, ele tem que entender e ele tem que preencher, né? Ele preenchedor de dados. Então, acho que modificaria bastante, sim. O que você acha, Gabriel? Bom, no meu caso, essa parte mais humanizada, né, acredito que você desenvolve principalmente durante seu processo de formação, né, e também no seu altruísmo de apresentar
as ferramentas para as pessoas, de não pensar que só você pode crescer. Muito pelo contrário, o seu crescimento, ou o crescimento das pessoas, também é o seu. E conforme você auxilia, você apresenta novas ferramentas, você mostra que a inteligência artificial ela é muito mais do que aquilo que se ouve falar externamente, isso também é uma postura humanizada. A postura da honestidade, a postura do altruísmo, como eu falei, da empatia, de você reconhecer que você também, por humildade, precisa de um recurso como esse. Porque nós, seres humanos, hoje em dia tem tanta informação e a gente não é uma enciclopédia. Muito pelo contrário. Você precisa desses recursos para que você consiga se adaptar às transformações, como eu falei, né? A sociedade fluida, mas também a necessidade do seu paciente. Então, nesse caso, a postura humanizada, ela vai sendo construída. E isso é inevitável. Isso precisa ser levado com serenidade, nesse caso. Luiz, você quer comentar alguma coisa sobre esses pontos? Não sobre esse, mas eu estava vendo coisa muito interessante em relação à imagem. Uma aula que a gente estava discutindo indicações de exame de imagem para vascular, e a gente estava falando que só que o que acontece? Como ela é um exame muito demorado, opte por fazer a tomografia, porque daí você vai conseguir ter uma pré-visualização daquilo com mais rapidez, sendo que o outro é melhor e não é usado pelo tempo. E aí, pesquisando, já vi que tem estudos que já estão tentando colocar em prática justamente para melhorar o tempo dessa ressonância magnética. Então, olha o tanto de benefício que a gente teria enquanto a isso, porque a gente estaria diminuindo o tempo do exame e dando para o paciente o que realmente ele precisa naquele momento. Então, já é, assim, uma resposta da inteligência artificial agindo de forma direta, né? Sendo benéfica de forma direta. E também sobre pré-análise de radiografias, assim, o exame está sendo feito, o algoritmo vai fazer a pré-análise e, obviamente, o médico vai olhar depois e vai dar o laudo, né? O que seria, assim, um conjunto de coisas, não vai ser puramente uma análise da inteligência artificial. A inteligência vai trabalhar junto com o médico. Achei super interessante também. Outra coisa que eu vi de interessante é que a OMS está tentando lançar um avatar, que seria um aplicativo e o próprio paciente teria contato com aquilo, para tirar dúvidas básicas, né, de situações simples. Então, assim, já é um avanço, né, do próprio sistema mostrando para a gente, sinalizando para a gente que isso vai acontecer sim ou sim. Acredito aí que no máximo 10 anos isso aí já vai ter dado um salto imenso, já vai ter bastante diferença e bastante resultado positivo quanto a isso. E como vocês veem a questão de consultas no futuro? Vocês acham que vai poder existir consultas somente com interface com máquina e sem a interface com o médico? Eu começo? O que você acha? Pode falar. Bom, eu acredito que até iria comentar, né? No caso sobre a triagem, por exemplo, uma coisa que facilita muito a vida do médico é você ter os dados que você precisa na sua mão para pensar no que vai fazer. Então, a inteligência artificial, nesse caso, se você utilizar os dados que são ditos pelos pacientes, como a gente tem falado, né, que hoje em dia existem a possibilidade de você conversar com a inteligência artificial, de ela te ouvir, ela salvar esses dados, então ela consegue identificar e direcionar, por exemplo, o atendimento do médico. Ele vai ter um auxílio nesse sentido. Então, quando você já está sendo direcionado por uma inteligência artificial que tem muito mais dados do que você possui ao longo da vida, que tem acesso à internet e pode fazer as suas pesquisas, isso facilitaria muito a vida de um médico. Então, eu acredito que na questão do atendimento,
seria fundamental na questão dos estudos, na questão do aprimoramento, porque suponhamos, né, que você esteja numa área que não esteja muito valorizada, que seja talvez uma área indígena, que não tem muitos recursos. Talvez você não seja especialista na parte de endocrinologia, mas você está lidando com uma situação que envolve essa questão. Às vezes você não vai ter um amigo endocrinologista, alguém que esteja apto nessa área, nessa região. Então você vai ter acesso à informação e com base em tudo aquilo que você construiu, que já foi sólido através da inteligência artificial, você consegue trazer um diagnóstico. Então, acredito que essa parte de auxílio, ela é essencial no direcionamento que ela pode dar aos médicos no atendimento, também é fundamental. Então, a gente tem esse direcionamento, a gente tem a união de vários dados, a gente tem a união de informações, e tudo isso sendo filtrado por uma inteligência que é capacitada a filtrar inúmeros dados da internet que existem e direcionar o médico no que ele deve fazer. Eu estava vendo também que não só na consulta assim, inicial, mas também para fazer, para você monitorar o paciente. Inteligências já sendo estudadas para você conseguir monitorar o paciente. Você não tem que fazer sempre o retorno? E aí você já vai tendo uma média ali de como aquele paciente está. Você já vai receber ele no retorno, já sabendo como que tá. Ele tá tomando remédio? Ele tá fazendo a atividade física que eu pedi para ele fazer? Enfim, essas coisas que você, às vezes, até pelo tempo, perde, se o paciente sabe se fez, se não fez. Teria ali como se fosse um lugar do paciente fazer a alimentação e já monitorar ele ali antes dele chegar para fazer o retorno. Achei assim, sensacional também. Muito interessante. E nesse sentido, né, de terceirizar a triagem, como que vocês imaginam que seria esse passo a passo, né? Então, por exemplo, a pessoa passaria para uma máquina e queria medir ela. Como que vocês imaginam sendo isso? De uma forma um pouco mais prática. Sonhando, tá, gente? Isso não tem certo ou errado, eventualmente não existe a máquina. Eu não consigo nem imaginar. O que eu vi que realmente hoje já estão tentando colocar em prática é fazer essa análise assim, via prontuária. Você conseguir fazer dados. Agora, em relação ao paciente em si, eu não consigo imaginar ainda como seria isso. Prontuário. Você consegue imaginar, Gabriel? Na questão, por exemplo, do histórico, por exemplo, que serve muito na questão da anamnese. Então, com que a pessoa trabalha, onde a pessoa mora, se é uma região endêmica de tal doença. Então, tudo isso, eu acredito que conforme você vai interagindo com a inteligência artificial, é bastante direcionado e também você acaba tendo um raciocínio clínico diferenciado, porque não é você sozinho tentando entender as informações, mas é você sozinho, talvez tendo um conhecimento que é passado pela inteligência artificial, conhecimento biológico ou geográfico. Você não fez geografia, você não sabe que naquela região é endêmica talvez de tal doença, mas a inteligência artificial reúne os dados que são colocados na internet e vai te mostrar que naquela região existe uma endemia, que existe alguma doença que é prevalente e já vai facilitar a vida do médico. E o mais interessante, até contando uma experiência que eu vivi no Brasil, eu estive fazendo estágio em um hospital e a gente recebeu alguns pacientes, se eu não me engano, eles eram do Afeganistão. Eles falavam aquele português mais, quer dizer, aquele inglês mais enrolado, um pouco mais difícil de entender, e eu tive que ficar indo atrás deles o tempo todo para traduzir para o médico, para traduzir para enfermeiro o que iria acontecer. As mulheres, dependendo da religião, às vezes se sentem com mais dificuldade na questão do atendimento, então fui lá traduzindo. E a inteligência artificial também ajuda nesse sentido, porque facilita ao médico, por exemplo, atender alguém que é de outro país, porque ela pode traduzir o que o paciente está falando, o paciente ele pode se comunicar no idioma dele
com a inteligência artificial. É diferente quando você não tem acesso a isso e no hospital ninguém sabe falar, por exemplo, um idioma paquistanês. O inglês, é claro, é obrigatório, mas às vezes nem o paciente que está ali, às vezes é alguém que é refugiado, que precisa de ajuda. Então, ela também traz uma quebra de fronteiras com o idioma. Ela também te permite acessar o paciente em outros idiomas. Então, suponhamos que você faça uma missão em algum país que é bastante desfavorecido, algum país africano. Pela inteligência artificial, você consegue falar com o paciente, a inteligência artificial traduz e ele consegue ser atendido tranquilamente. Ele consegue explicar o que está sentindo. Então, eu acho que o avanço dessa parte da IA, ela é muito mais do que a gente pode pensar. Mas o que a gente consegue já pensar, a gente tem que buscar também praticar. Nossa, eu não tinha parado para pensar desse prisma, porque olha que interessante, a gente tá aqui no Paraguai, aqui a gente fala o espanhol, mas também tem o Guarani. E isso é uma dificuldade para nós brasileiros, porque muitos só falam isso. Eu imagino que se tivesse algo que pudesse traduzir isso, seria maravilhoso. Geralmente, a tradução para colegas, né? Colegas paraguaios, médicos, engenheiros, que realmente é um idioma assim, não sei você, Gabriel, mas eu não consegui absorver nada do Guarani. É muito complicado mesmo, é muito difícil. É muito difícil. E numa dessas, né, a gente pode até levar uma bronca do médico que é o residente, mas aí você fala, não, só um minutinho. Aí tira o celular do bolso, tá aqui, ó. Pode deixar que eu vou atender o paciente, tá aqui a tradução, tá tranquilo, interagindo. Ou seja, as barreiras, elas estão sendo quebradas. Não vai ter mais essa exigência, às vezes você está num país que é transitório. Você está fazendo ali o seu papel que é transitório. Talvez esse idioma não vai fazer diferença para você lá na frente. Então a inteligência artificial, ela vem para facilitar a sua vida. Quem não usa para facilitar é dificultado por ela, porque futuramente quem souber estar usando vai estar muito à frente. Sim, exatamente. E também, agora outro ponto, você tem que saber utilizar, né? Vejo muita gente, principalmente em relação ao chat GPT, não consegue filtrar a informação. Tudo bem, ela tem que saber analisar ela e assim, a sua criação, porque nem lá, assim, eu para saber se poderia confiar, principalmente em relação a tudo. Então, assim, tem que estar para utilizar. De nada vale se você não souber tirar dela o proveito, né? Tirar o que realmente é de bom. Exatamente, só complementando uma coisa, nesses tempos eu tenho muita curiosidade, né? Até alguns amigos comentam, pô, mas você estuda e você gosta e tal, mas é prazeroso quando você usa as ferramentas corretas. Até esses tempos eu estava vendo uma aula, né? Parei para ver sobre direito penal de uma professora da USP que estava explicando. Pô, achei muito interessante, fui lá, pesquisei sobre, ou seja, isso também te faz ultrapassar as barreiras da sua própria profissão. Então, você tem a possibilidade de aprender coisas que estão relacionadas à engenharia, ao direito, a várias áreas que às vezes você não tem um livro ali do seu lado, mas você vai desenvolvendo esse conhecimento e faz total diferença para você. Porque assim como um médico ele tem que saber da parte do direito, é interessante que você saiba outros idiomas. Esses tempos mesmo eu estava me comunicando aqui, eu estava aprendendo alemão através do inglês e ela estava me explicando e conversando. Então, essas barreiras elas vão sendo ultrapassadas. Já não precisa mais de toda aquela informação de inúmeros livros, você consegue acessar diferentes áreas e consegue, digamos assim, viver uma biblioteca ou simular estando numa biblioteca na sua própria casa. Com várias informações. Sim. Tem muitas abre espaço para muitas aplicações mesmo interessantes, né? E você consegue duas coisas: automatizar atividades operacionais e também trazer como se fosse uma inteligência a mais para dentro da sua vida, do seu negócio, enfim.
Tem até uma aplicação de uma empresa que a gente fundou, que é a V7, e que basicamente é o seguinte: hoje em dia, empresários de empresas ali de pequeno, médio porte, muitas vezes ele não se formou em Harvard ou na universidade que seja, em MBAs, e é um expert em gestão. Um setor que é muito forte nisso é a área médica, por exemplo, que o cara tem ali uma clínica, né? E a parte, às vezes, administrativa de gestão, ele passa para a secretária. E o que acontece é que isso gera um impacto muito ruim no longo prazo para a empresa. Muitas vezes a gente não vê, a empresa está caindo e você não vê. Qual que é o resultado disso no final das contas? Mais de 80% das empresas no Brasil não passam de 5 anos. Tá? Então você conta as empresas que você está vendo aí e pode considerar que a maioria não passa. Por quê? Porque a gestão é deficitária. Então o que a gente fez? A empresa chama V7 Consult Pro. Essa empresa que a gente fez. O empresário vai lá, preenche um formulário, algumas perguntas que a gente passa estrategicamente, né? E ali, com base naquilo, a gente gera toda aquela arquitetura de gestão de negócio que o cara precisa ter. Objetivos, análise SWOT, comparação com concorrentes, fraquezas, etc. Oportunidades de inovação, prioridades ao longo do tempo. E a gente tem recebido feedbacks muito bons nesse sentido, né? Pelo que vocês conhecem da experiência que vocês têm na área médica, qual que é a maior dificuldade que vocês veem assim, nesse âmbito de gestão dessas empresas? Total. A gente sai completamente despreparado nesse ramo. Eu falo porque eu sou dentista, né? Antes de fazer medicina, eu fiz odontologia. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia absolutamente nada em relação à gestão. Então, no início, eu sofri bastante em relação a isso. Quando eu me formei, primeiro eu comecei trabalhando para outras pessoas, né? Para pegar um pouco mais de experiência, trato com o paciente, etc. Até chegar na hora que eu falei, não, agora eu vou tentar abrir o meu negócio. E assim, foi muito. A gente foi preparado para isso. Na medicina, igualmente. Eu estava vendo uma moça falando, né, no TikTok, que ela formou e ela não sabia nada, ela não sabia nem que ela tinha que pagar tal coisa, tudo em relação burocrática. Então, assim, é um despreparo total. E nós que estamos em outro país, um pouco pior, né? Que temos zero noção de como funcionam as coisas lá no Brasil. Em relação a essa parte mais administrativa, mais comercial, enfim, não sei. Sim. Sim. Nessa questão, por exemplo, também no Brasil, eu tive a oportunidade de falar com alguns amigos médicos que são mais velhos, e eles falam que a vida nessa parte pode ser em qualquer área que você ganhe bem. Você precisa ter uma gestão estratégica fenomenal, porque muitas vezes durante a faculdade você não é ensinado sobre essa parte econômica. E lá na frente é inevitável que com a sua qualidade, com a sua compostura de um bom médico, você vai ganhar muito dinheiro. Embora isso não seja o foco, é consequência. Se você for somar o tempo de faculdade, mais às vezes o tempo que você estudou para entrar, ou mesmo a Luísa, que esteve também fazendo uma faculdade anteriormente, brincando, você tem pelo menos uns 10 anos de estudo. Então é inevitável que futuramente você tenha aí a consequência de todo esse sacrifício. Mas se você não souber administrar, existem muitos que ganham muito bem, mas que não conseguem aplicar. Existem muitos que tiram ali um salário maior do que o de um juiz, mas que acabam perdendo tudo. E às vezes alguma pessoa que trabalha num emprego mediano, que ganha um salário legal, essa pessoa que vive com mais qualidade do que um médico que se esforçou tanto e também merece viver dessa forma, com qualidade. Então, quantidade não é qualidade, mas quando você alia a quantidade com qualidade,
aí se torna algo muito interessante, e isso é a cargo de pessoas que sabem como fazer, porque tem coisas que a inteligência artificial não consegue te ajudar. E nessa gestão estratégica, são pessoas que fazem isso com o auxílio da inteligência artificial. É verdade, é verdade. Isso que vocês comentaram, né? Foi algo que eu ouvi também bastante. As pessoas falando assim, olha, médicos que ganham bem, tá? O cara ganha lá 80, mas não sabe que ele está gastando 90. Sim. E aí ele vai e passa a ganhar 120, então assim, vira um ciclo de trabalhar horas e horas e às vezes não ter qualidade de vida. E um outro aspecto que comentaram também é assim, a hora de um profissional desse é muito cara para ele querer ir fazer curso de gestão. Ele fica organizando planejamento estratégico, ele fica... Então, assim, ele não quer fazer isso, sabe? Ele não compensa para ele fazer isso. Então, é melhor ele trazer um profissional que ajuda nessa parte. E até, assim, não querendo fazer merchan pro negócio que a gente está fazendo, mas assim, indiretamente eu vou fazer. Isso que você comentou, Gabriel, é muito verdade. O que a gente percebeu quando a gente começou a construir a V7? E, gente, não foi proposital isso, mas acabou vindo durante essa conversa, que era da saúde, né? A gente começou a perceber que tem espaços que a inteligência artificial cobre. Então, ali você coloca, forma aquele formulário, sai um relatório assim, olha, siga esse caminho, aqui é o seu planejamento estratégico, esses são os objetivos e tal. E tem espaços que precisam ser feitos por pessoas, especialistas. Então, lá na nossa rede, Luísa, depois a gente pode até conversar, eu posso te ajudar nessa parte, a gente conversar, te passar algumas coisas, tá? Tem profissionais para áreas específicas que a inteligência artificial não consegue cobrir. Sim. Se você precisar criar registrar sua marca, por exemplo, você não vai conseguir registrar pelo chat GPT, você vai precisar de um profissional lá, advogado, que vai fazer o processo para você. Se você for fazer a parte de social media, por exemplo, a parte de gestão financeira, você saber o que precisa ser feito, tudo bem, mas quem vai efetivamente lá fazer vai ser uma pessoa. Então a gente juntou essas frentes, né? Inteligência artificial e especialistas de mercado para trazer essa solução. E eu acho que está muito no começo ainda essa questão de inteligência artificial. No futuro vai se tornar uma coisa assim normal, parte do nosso dia a dia, sabe? Como a internet hoje. Então isso vai gerar acho que vai gerar muito impacto assim no futuro, né? O que atraiu... Oi, Luísa. Não, essa parte de gestão, eu nunca nem tinha parado para pensar que a inteligência artificial poderia atingir isso. Mas eu acho que seria, assim, algo muito, muito necessário. Porque é, assim, 90%, acho que mais, dos médicos, profissionais de saúde, autônomos no geral, né? Não tem conhecimento. E você até comentou sobre isso agora mesmo. Que a pessoa ela tem um ganho, ela não sabe quanto que ela ganha e, na maioria das vezes, acaba gastando mais do que ela poderia. Que ela pensa assim, não, eu posso fazer um plantão ali que eu vou cobrir isso aqui, eu posso fazer isso que vai cobrir, porque eu vivi isso. De não querer, por exemplo, fazer uma contabilidade, de querer acertar as minhas finanças para depois poder pensar, não, eu vou trabalhar aqui mais, vou trabalhar menos. Não, eu só trabalhava mais. Então, assim, trabalhava mais, gastava mais e por aí ia. Foi um ciclo, assim, de mais ou menos uns 7 anos, até eu aprender um pouquinho e conseguir equilibrar as coisas. Sim. É curioso, porque, por exemplo, eu trabalho com isso, né, há muitos anos. Isso é o que eu faço. Eu trabalhei na Bolsa do Brasil, na B3, na parte de produtos, na Bolsa daqui, parte de tecnologia, enfim, sou diretor de uma empresa de tecnologia aqui na Alemanha e tenho as empresas no Brasil. E isso é o que eu faço. Se eu ficar doente, eu não vou tentar me curar, aprender a medicina, etc e tal, para saber o remédio. Eu vou procurar um médico. Mas o caminho oposto, muitas vezes não está claro, né, que o médico precisa dessa ajuda. Eu surgi com essa ideia da V7, Luísa, foi até curioso, porque muitas pessoas começaram a me pedir ajuda para essa parte estratégica de negócio.
E eu não estava dando conta. Querendo ou não, eu tenho 3 empresas, trabalho aqui, então assim, meu tempo é muito apertado. E se eu fosse alocar tempo para isso, o ticket, o valor que eu passaria por projeto, seria muito alto para essas pessoas poderem cobrir. E aí eu conversando com o time de tecnologia, a gente estava desenvolvendo algumas coisas ligadas à inteligência artificial, uma coisa ligou na outra. Eu falei, nossa, será que não tem como a gente criar uma coisa assim, eu colocar o meu cérebro conectado a uma inteligência artificial que vai ajudar a pessoa? E foi o que a gente fez. E eu estou muito feliz assim, com os feedbacks que a gente tem recebido. É como se eu tivesse pessoalmente ajudado a pessoa, sabe? E eu escuto, por exemplo, ontem eu tive o feedback de um cara que até se tornou um amigo meu. Ele estava com o tempo super apertado, estava com medo de crescer o negócio dele. Porque ele falava, se eu crescer, eu já estou sem tempo de cuidar dos meus filhos, da minha família, não dá, sabe, eu vou ficar aqui, sabe, nisso daqui. Não vou nem fazer marketing digital, porque já não dá, já não está dando para eu crescer mais. E nessa discussão, ele descobriu um novo produto que ele poderia criar, tá? Então, assim, é diferencial de um serviço que ele já oferece, que ele não cobra, e que ele precisa de processos e uma pessoa ajudando ele. Final das contas, esse produto adicional, só esse produto por si só, vai gerar para ele uma receita de 8 vezes o que ele vai gastar da mão de obra de alguém ajudando ele. Sim. Ou seja, ele vai salvar 20 horas semanais de trabalho que ele fica fazendo lá, administrativo, uma outra pessoa vai fazer, e ele vai ganhar 7 vezes mais do que ele ganhava anteriormente. Uma coisa assim, simples, sabe? Mas que para a vida do empreendedor que está ali sozinho, que muitas vezes não tem ninguém para trazer uma visão de fora. Muitas das coisas que a gente falou era coisa que ele já tinha em mente, mas que ele não teve alguém de fora e falou assim, mas espera aí, você já sabe isso, por que você não faz? Colocar em prática. Colocar em prática. Então, assim, eu fico muito feliz. Teve pessoas que o casamento estava para acabar, um dono de uma... E é tudo empresa pequena. Pequena que eu digo assim, não é Walmart, Apple, os nossos clientes, sabe? São empresários, a gente propositadamente a gente está focando nesses que sofrem mais. Cara que tava com o casamento para terminar, mecânico de carro, que trabalhava horas e horas e no final das contas o problema dele é que ele queria atender todo mundo, sendo que ele tinha que focar num nicho. Então são coisas assim essenciais de gestão que acaba facilitando a vida da pessoa, né? Gente, Você acha que, por exemplo, essa questão da inteligência artificial pode ajudar, assim, profissionais da área da saúde a conseguir produzir marketing, fazer marketing e produzir conteúdo na internet de uma forma mais simples? Eu acho que sim, tá? Mas o que acontece com a inteligência artificial? O cap dela, o limite dela é o limite da sua... É o limite da qualidade da pergunta que você faz e do prompt que você passa. Por que eu tô querendo dizer isso? Eu usando a inteligência artificial, entendendo de gestão, eu consigo usar ela para chegar num resultado. Sim. Agora, se pega uma pessoa que não conhece gestão, ela vai chegar num outro resultado. Mesma coisa a área médica, por exemplo. Se eu pegar o chat e querer extrair uma resposta científica da área médica, eu vou chegar nesse nível. Vocês que conhecem, vocês vão chegar nesse nível, usando a mesma ferramenta. Então, o que é o ideal? Assim, quais são os cenários, né? Ou você aprende sobre marketing e tal, e usa inteligência artificial para gerar algo, ou você pega alguém que sabe de marketing que oferece um serviço através de inteligência artificial num valor mais competitivo, né, para você. Mas dá para usar, assim, é uma coisa que facilita, sabe? Facilita bastante. Facilita bastante. Qual que é a maior dificuldade que você acha
dentro do universo de gestão, que você acha que as pessoas têm na área médica que eles poderiam usar a inteligência artificial? É a parte de marketing, é a parte de saber as prioridades, é a parte de vendas, é a parte de quê, assim? Eu acho de produção mesmo, produção de conteúdo. Eu, por exemplo, já pensei várias vezes em fazer isso, mas assim, fazer de forma séria, de forma certa. Não, hoje eu vou publicar isso, não. Fazer como tem que ser feito. Só que uma coisa que para mim, por exemplo, que é uma pequena barreira em relação a tempo, a nossa carga aqui de estudo é muito maçante. E assim, para além da questão financeira, eu acho que você hoje, eu sei que tenho espaço que eu poderia agregar, que eu poderia ajudar, né? Eu tenho uma formação, estou fazendo a segunda, então eu acho que eu poderia, com informações, ajudar algumas pessoas. E claro, em algum momento isso pode ser revertido de forma financeira. Como eu tenho hoje, mesmo que com uma produção pequena, pacientes que chegam até mim por conta do Instagram, por conta de uma pequena postagem de uma foto atendendo um paciente. Mas eu acho que isso pode ser feito de forma mais profissional. Eu só não sei, assim, qual seria esse caminho, como eu faria isso. Mas que é possível, é. E, assim, também não imaginar cenários mirabolantes, né? Fazer coisas simples do dia a dia. Mas me falta um pouco, assim, dessa parte da prática, sabe? Eu fico pensando muito, mas eu não sei ainda como chegar lá. Esse é mais ou menos o que eu penso em relação a isso. Só abrindo um parênteses sobre isso, eu até entrei em contato, né, com alguém que tem feito algumas edições de alguns vídeos. A gente tem estado bem no estágio inicial. Querendo ou não, esse também é uma maneira de desenvolvimento de marketing, de você mostrar quem você é, de mostrar o que você sabe, até para um profissional da saúde isso é o essencial, porque ele paga o paciente, né, quem está te contratando, paga pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de melhorar a vida da pessoa. E foi impressionante o contraste entre dois vídeos que nós fizemos, e um deles a gente utilizou ferramentas básicas, ferramentas simples. E no outro, ele já utilizou a inteligência artificial. É alguém que estudou, é alguém que sabe, utilizou, e o vídeo que foi utilizado isso teve 3, 4 vezes mais alcance do que o que não foi utilizado, ou o que poderia ser utilizado, mas na verdade por uma pessoa leiga. Então é exatamente o que o Felipe falou. Quando é utilizado pela pessoa que sabe o que está fazendo, o alcance é ainda maior. Exatamente. Legal, legal. Acho que depois a gente pode até conversar, nós três, sobre essa questão aí da área da saúde também, né? E essas aplicações do ponto de vista de gestão. Uma coisa que eu estou muito curioso também são essas aplicações, como vocês comentaram, para a área médica em si, sabe? Ajudar no diagnóstico, na triagem, né? Coletar alguns dados e ajudar. Meio que assim, passar uma bola redonda para o profissional, né, da saúde, para ele poder focar. Eu acredito muito na parte, né, nesse lado humanizado da medicina, tá? É engraçado, há umas semanas atrás eu tive uma live com um filósofo, o Daniel, e com a Laura aqui, ela é PhD na área de educação voltada para a área da saúde. E a gente estava falando das dificuldades dessa fase da área da saúde que a gente vive hoje em dia. E ela falou assim, é incrível que os maiores desafios que a gente fala da área de educação e da área da saúde é humanizar os serviços. Então, assim, poxa, se a área da saúde, a área da educação não estão humanizadas, não estão voltadas para o ser humano, sabe? Elas são voltadas para quê? Né? Então, isso é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que é uma tendência a gente cada vez mais, principalmente agora que esse operacional vai ser terceirizado, eventualmente, né? Eu acredito muito nisso. Vocês, dentro dessa questão da humanização, a gente já comentou rapidinho, né? Mas, assim, o que é algo que vocês acham que, dentro
do serviço que vocês oferecem ou que vocês pretendem oferecer, vocês acham que vai ser um diferencial, assim, para a pessoa que vai receber esse acesso a vocês se sentir, assim, segura, se sentir que ela está num caminho certo, que ela vai receber o diagnóstico correto, enfim, o atendimento ideal? O que tu acha, Gabriel? Bom, aí eu faço uma pergunta retórica, né? Para um paciente, o que tiraria a segurança dele? O que tiraria a segurança de alguém que está contratando uma pessoa para algum serviço? É não suprir a demanda, a expectativa. E o que mais as pessoas fazem na internet? Pesquisar suas demandas e expectativas. Então, quando você utiliza de uma ferramenta que tem acesso à internet, à informação das pesquisas das pessoas, você consegue ser muito bem redirecionado ao que você vai propor, ao que você vai oferecer. Então, a mesma coisa na questão de cirurgia plástica, por exemplo, que é uma das especialidades que você mais ganha, só que é mais tempo de estudo e mais complexo. Você mostra ali o resultado pelas mídias sociais, você traz segurança para o paciente. E quando você utiliza a inteligência artificial, ela te guia no sentido de o que as pessoas mais buscam, como é um atendimento, como falar. Até nesse aspecto, ela ajuda. Como você falar com alguém, como você melhorar a sua retórica. Então, coisas que para quem quer vender um produto, para quem quer alcançar mais pessoas, acaba sendo fundamental, ela te oferece. E aí eu abro margem para um outro questionamento. Será que essa inteligência artificial, todas essas facilidades, não geraria um efeito negativo nas pessoas que se assentam sobre ela e ficam? Porque, na verdade, ela tem que ser um mecanismo de impulsão e não de o profissional de sentar em cima e simplesmente ficar com as informações básicas que existem ali. Então, eu acredito que essa parte da IA, ela vem para complementar aquilo que você já estuda, aquilo que você já se dedica, e com certeza também os mecanismos que, por meio de outras pessoas, você consegue descobrir que atende à demanda dos pacientes. Lembre-se que esses dados de internet estão todos centralizados em uma IA que você pergunta e não gasta nem um minuto para ter a resposta. Então, acho que essas facilidades, elas fazem muita diferença quando a pessoa, ela compreende a importância nesse aspecto. Eu concordo, assim, 100%. Só que quando você foi destrinchando aí, falando, me veio uma reportagem que aconteceu aí recentemente de uma paciente que fez uma filmagem de uma médica fazendo uma pesquisa na internet sobre os seus sintomas. Então, assim, veja como ainda a gente está engatinhando, né? Isso ainda é um tabu. Porque eu, particularmente, não vejo problema nenhum que aquele médico faça aquela pesquisa naquele momento. Então, para mim, isso é um sinal de que ele está preocupado e que ele quer acertar, que ele está buscando uma ferramenta. E, na verdade, os pacientes hoje ainda olham para isso não muito com bons olhos, porque ele acha, não, o médico tem que saber tudo. Mas como assim ele está fazendo uma pesquisa durante uma consulta? Eu já fiz isso diversas vezes. Eu vou atender um paciente, ele tem odontologia, né? Ele tem um problema no coração e eu não sei muito bem o que é esse problema no coração. Qual remédio você usa? Peraí, vamos pesquisar esse remédio. Vamos saber se esse remédio tem interação com alguma anestesia que eu vou usar nesse momento. Então, assim, é uma coisa que realmente vai precisar ser trabalhada para os pacientes que ainda tem essa visão de que não, que você tem que ali, você é o mestre, né? Você tem que saber tudo e não pode utilizar nenhuma ferramenta. Sim, as pessoas ainda têm esse tabu, né? Pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu queria abrir um espaço para vocês fazerem as considerações finais que vocês gostariam de fazer. Pode falar o que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Não tem ninguém vendo. Não, eu queria só falar,
gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu ainda conheço muito pouco dessa área da inteligência artificial. Gostaria até, Gabriel, que a gente, sei lá, pudesse sentar, conversar, ver o que a gente poderia fazer, levantar um projeto, enfim, não sei. Mas eu acho que isso deve ser levado adiante. E por que não a gente utilizar essa ferramenta para esse momento que a gente está vivendo agora como estudante, para ver o que a gente pode fazer para nós, para a gente tentar estudar com qualidade, para mim, ser um médico melhor por isso, como consequência. Exatamente. No caso, as minhas considerações seria justamente sobre você se atentar às mudanças que estão acontecendo. Porque até aqui, acredito que esteja participando, quem veio me chamar no privado e falou, cara, fenomenal o que você tem postado, como isso também tem me ajudado. Então é você se atentar a essa questão das mudanças e saber aproveitar da maneira correta. É claro que esses projetos da IA, eles ainda estão chegando nas universidades, que nem na nossa. Está chegando agora uma palestra sobre o assunto. Mas enquanto eles estão palestrando e outros estão aprendendo, a gente já está adiante. A gente já sabe como as coisas funcionam, projetos têm sido desenvolvidos, e esses projetos, eles fazem com que a qualidade do seu negócio, a qualidade do seu conhecimento que foi construído, ele seja acima do que aqui um homem sozinho poderia proporcionar. Então, acho que essa união da sua inteligência com uma inteligência que está unida, atrelada à internet, é algo que deve ser levado em consideração. É claro, você tendo interesse de pesquisar, você pode mandar mensagem, você pode perguntar, não tem problema, seja também em outros idiomas, até porque essa barreira já foi quebrada, não é mesmo? Pela própria inteligência artificial. Então, acredito que é se atentar aos avanços e realmente se envolver o máximo possível. Às vezes você desenvolve e você tem a vontade de desenvolver um projeto, mas esse projeto já é arcaico. Existem outras coisas sendo desenvolvidas agora. Então, você tem que se adaptar e, é claro, se atentar às pessoas que estão fluindo nesse aspecto. Sobre essa... Olha, eu também queria agradecer e parabenizar a atitude de vocês, né, de estarem em busca de olhar para fora da bolha, né, de não ficar ali acomodado só com o que, de como funcionou o mercado que vocês atuam nos últimos 20, 40, 50 anos, mas olhar como pode ser no futuro. Me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma ideia de algum projeto que seja algo que vá, de fato, gerar impacto e benefício na vida de pessoas, tá? Eu posso contribuir também com essa parte, eu e minha equipe principalmente, né, pode contribuir se vocês demonstrarem que é algo que realmente vai impactar a vida de pessoas, isso é o que a gente busca. E queria agradecer também a todos que ficaram aqui até o fim. E eu acredito que dessa conversa saíram muitos insights, muitas ideias interessantes. E é isso aí, gente. Parabéns, obrigado. E bom sábado para vocês. Obrigada, viu, Felipe? Agradeço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.